De volta com o Correio Debate. A economia gerada pela Assembleia Legislativa da Paraíba, com o congelamento da verba indenizatória de apoio parlamentar, entre outras, durante o período de suspensão das atividades na sede da LPB, fez com que os deputados estaduais paraibanos aprovassem hoje a criação de um programa de apoio do Poder Legislativo ao enfrentamento do coronavírus na Paraíba. Serão destinados R$2 milhões para o combate à Covid aqui no estado. Em sessão extraordinária realizada na manhã desta segunda-feira, o presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, comentou a polêmica em torno do aumento de verba indenizatória de atividade parlamentar. Essa medida foi discutida lá no ano de 2019, dentro da reforma administrativa que extinguiu mais de 500 cargos. Então, nós estamos realmente dando andamento a tudo aquilo que foi acordado com o Ministério Público ainda na gestão anterior e estamos fazendo novos diálogos, no sentido de cada vez mais mostrar a nossa eficiência e a nossa transparência. O aumento da chamada verba de gabinete foi publicado no Diário do Poder Legislativo no dia 13 de fevereiro, mas teria sido aprovado em setembro do ano passado, antes do período de pandemia. Conforme o Poder Legislativo, o valor, que passou de R$25 mil para R$40 mil, pode ser alterado anualmente. E o aumento de 60% seria destinado a despesas ligadas às atividades do exercício dos deputados. Na reunião transmitida ao vivo pelos canais da LPB, a Assembleia discutiu ainda a criação do Programa de Apoio ao Enfrentamento da Covid-19. O projeto de Resolução 216/2020 foi aprovado por unanimidade dos parlamentares presentes. Com o corte da verba indenizatória e outras despesas da casa, deve ser apurado cerca de R$1 milhão que serão destinados a ações assistenciais de enfrentamento à pandemia do coronavírus. A medida tem validade enquanto as atividades legislativas estiverem suspensas na casa de Epitácio Pessoa. Então vamos ver aqui na tela a resolução que foi aprovada hoje pela manhã. Programa que visa combater o coronavírus vai destinar R$2 milhões proveniente de economias realizadas pelo Poder Legislativo e a Assembleia Legislativa fica autorizada a firmar convênio com o Poder Executivo Estadual para fins de tratar sobre o processamento legal do remanejamento do recurso orçamentário dessa resolução. Os recursos desse programa serão utilizados em ações de assistência social e de saúde pública, ambas relacionadas ao enfrentamento da pandemia. O artigo 4º dessa resolução aprovada hoje também autoriza a presidência da Assembleia a adotar administrativas necessárias ao cumprimento da resolução. Aí a Assembleia promete o uso de R$2 milhões. E a Paraíba detém um dos menores índices de isolamento social do país. Entre os estados, o maior índice é o do Ceará, com 50,76%. O pior é o de Goiás, com 37,44%. A Paraíba está em 18ª colocação, com 41,67% de isolamento. Ou seja, está abaixo de 17 outros estados e acima apenas de 9 estados. A Paraíba alcançou neste domingo a marca de 2.341 casos confirmados do novo coronavírus e pelo menos 135 pessoas morreram por causa da pandemia. A maioria dos casos é registrada em municípios da região metropolitana. Depois da polêmica, o governador João Azevedo suspendeu os efeitos de um decreto que ajustava a redação da lei do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Na prática, o decreto elevaria a cobrança desse imposto em algumas situações, isso em torno de 6%. O governo disse que a mudança foi para corrigir a sistemática de cálculo deste imposto das modalidades ICMS Fronteira e ICMS DIFAL. Com a suspensão dos efeitos, ele só passará a vigorar a partir de janeiro de 2021. Ontem foi o Dia das Mães. Normalmente a movimentação é grande nesses dias. A gente está falando do isolamento em João Pessoa, mas por conta da pandemia, ela foi reduzida este ano. Mesmo assim, o índice de isolamento foi baixo.
Vamos falar com Emi Nascimento, ao vivo. Emi, boa tarde. Oi, Hermes, boa tarde. Boa tarde para você que nos acompanha no Correio Debate. Olha só, o número do isolamento social aqui na capital João Pessoa e em outras cidades da Paraíba está realmente preocupante. Isso porque, segundo a apuração, está muito abaixo do esperado. A secretária de Planejamento de João Pessoa, Daniela Bandeira, disse que o objetivo principal é 70% de isolamento da população, mas não chega sequer perto desse número, o que está sendo registrado aqui em João Pessoa. No sábado, o isolamento foi de 41% e no domingo, Dia das Mães, de 48%, ou seja, menos da metade da população está respeitando as recomendações da pandemia do coronavírus para ficar em casa. Nesse momento, a gente está na Avenida Monsenhor Valfredo Leal. Claro, a movimentação por aqui está bem diferente da habitual, a movimentação está abaixo do que a gente costuma ver em um período que não é de pandemia, mas os carros não param de passar, sempre existe um movimento por aqui mesmo, com o comércio do centro da cidade fechado, que é realmente preocupante. A gente lembra que aqui na Paraíba são 2.341 casos confirmados da doença e 135 mortos pela Covid-19. E o número de pessoas que se recuperam ainda é muito baixo, porque é lenta essa recuperação. São 537 recuperados para esses mais de 2.341 casos confirmados. 75% das UTIs da capital já estão lotadas, ou seja, o número de UTIs reservadas para esses pacientes é muito baixo. Por isso que é tão importante que as pessoas mantenham a orientação, fiquem em casa. Esse não é o momento de sair das casas, os dados estão aumentando e não diminuindo. Quanto mais as pessoas ficarem em casa, mais a gente sabe que a pandemia vai passar mais rápido. É o que a gente tem acompanhado em outros casos, em casos de outros países. Então, por isso que é tão importante que as pessoas fiquem em casa. 101 municípios paraibanos têm casos de doença de Covid-19. Então, esse é o momento dessas pessoas que estão nas ruas refletirem se é necessário realmente ir até a rua, se é necessário procurar algum serviço. É um momento realmente de reflexão, das pessoas tomarem conta não só da própria saúde, da saúde da família, mas ter uma responsabilidade social. Esse é um momento de responsabilidade social, a gente sabe. Se for sair, saia sempre de máscara, tomando os cuidados necessários, mas só saia se realmente for essencial. Os números que foram divulgados são do último domingo, os números devem ser ainda maior nesta segunda-feira. Apenas nas últimas 24 horas foram 185 casos da doença a mais confirmados. Quantas famílias não tiveram seus parentes aí confirmados com coronavírus? Então a doença está se alastrando muito rápido. Foram 11 óbitos, ou seja, 11 mortes apenas nas últimas 24 horas. Então, reforçando mais uma vez a recomendação: fique em casa para que a gente possa chegar até esse 70% de isolamento e que essa pandemia possa passar o mais rápido possível para a gente voltar às nossas atividades normais do dia a dia. Hermes, é com você. Ok, Emi Nascimento, obrigado pelas informações ao vivo. É isso aí, vamos reforçar todos os cuidados. Vamos a mais uma pausa no Correio Debate. Na volta, mais um condenado da Operação Rescindiva é solto por decisão da Justiça. Em João Pessoa, a cesta básica tem aumento de quase 6% no mês de abril. A gente volta aí em seguida.